graça e a paz, meu querido, minha querida. Bom ter você aí conosco, podendo adorar a Deus, exaltar o santo e bendito nome do Senhor. Eu quero agradecer muito essa noite por poder ser convidado pelo pastor Dilmar para estar aí no culto da Igreja Cristã da Família, aí de São José do Rio Preto. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão. E pastor Dilmar, obrigado pelo convite. A pastora Valéria também. Pessoas que eu amo muito, amo demais. E que Deus venha cada dia mais abençoar, usar vocês, e dia após dia. Eu amo tanto, e desde quando eu nasci eu já amava o pastor Dilmar. Ele é meu tio, né? Então desde sempre ele sempre aí cuidou de mim, enfim, fez tantas coisas. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, pastor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que bom estarmos aí adorando ao Senhor. Algumas semanas atrás, o pastor Dilmar ministrou aí na nossa igreja, a Igreja Batista Nova Aliança, aqui em Ariranha. E hoje estamos aí, na live de São José do Rio Preto, da live da Igreja Cristã da Família. Vamos adorar o Senhor, vamos render a Ele a honra, a glória, o louvor. Vamos adorar o Senhor, dizendo que Ele é santo, poderoso, e que Ele é, dia após dia, merecedor do nosso louvor e da nossa gratidão. Vamos adorar Ele? Você pode adorar cada dia, na sua casa aí, na sua vida, adorando ao Senhor. Vamos cantar? Quanto santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Então louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louvemos. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve
poder adorar, louvar, exaltar esse santo nome. Nós louvamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós louvamos a Ele porque Ele demonstrou o amor dEle lá na cruz do Calvário para te resgatar, para remir a sua vida, para fazer você uma nova pessoa. E você que está aí nos acompanhando pela live e gostaria de experimentar ser uma nova pessoa, ter realmente um coração diferente, transformado, um coração que tem mais paciência, um coração que tem mais ânimo, um coração que muitas vezes não olha somente para os desafios e para as coisas difíceis desse tempo que nós estamos vivendo, mas que olha para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então abra o teu coração, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada, transformar a sua vida, e eu tenho certeza que muitas coisas Ele vai poder transformar, e na verdade tudo Ele transforma. Aonde entra Jesus, jamais, nunca mais a pessoa continua a mesma. Vamos continuar adorando esse Deus que é poderoso, esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós pedimos e de tudo aquilo que nós sonhamos e esperamos. Esse Deus todo-poderoso, bendito, santo, é o nosso maravilhoso Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos, e não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas
possível ao que crê. Aleluias. Esse é o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos e daquilo que nós sonhamos e estamos esperando acontecer. Nesse tempo difícil que estamos vivendo aí, em pandemia, quantas coisas estamos pedindo para o Senhor? Quantas coisas estamos orando para o Senhor livrar alguém que está no hospital, abençoar os médicos, os enfermeiros, as pessoas para que possam acelerar essa vacina, para que o Brasil inteiro, as nações inteiras sejam vacinadas e que isso passe, para que possamos voltar para o normal, ou estamos adaptando a um novo normal, mas enfim, nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos. Lá em Efésios capítulo 3, no versículo 20, narra e escreve esse versículo, que o nosso Deus ele é poderoso para fazer isso. Por isso, meu irmão, creia na palavra de Deus, lance as suas redes ao mar e dependa dele, viva para ele, viva com ele, que o teu coração venha a ser completamente norteado pela palavra do nosso Deus, porque quando o nosso coração vive assim, nosso coração começa a ser transformado, porque temos um norte, temos uma direção, e a Bíblia Sagrada, esse livro poderoso, é que dá essa direção para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. É por isso que estamos aqui adorando e louvando ao Senhor. E eu queria nesse momento compartilhar a palavra do nosso Deus, algo precioso para o teu coração e para o meu coração. Eu amo muito essa história em que o Senhor Jesus, certa vez, apareceu para 2 dos seus discípulos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, mesmo você em casa, adorando a Deus, juntos aqui, louvando ao Senhor, e em culto de ação, de graças ao nosso Deus. Abra a tua Bíblia, aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e nós vamos ler a partir do versículo 29. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 29. Você pode abrir aí e juntos vamos continuar adorando esse Deus poderoso. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 29. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Louvado seja Deus pela palavra poderosa do nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu amo esse texto porque esse texto nos mostra que as palavras de Jesus podem aquecer o nosso coração. E eu quero te perguntar, como está o seu coração nesse dia, nessa noite? Como está o seu coração? Esse tempo que estamos passando aí de pandemia, muitas pessoas estão com o coração frios, sabe? Com o coração às vezes meio duro, com o coração às vezes triste, magoado, machucado, às vezes pela falta de pessoas, às vezes também porque não tem recebido um abraço de alguém, um aperto de mão ou um telefonema. Parece que esse hashtag Fica em Casa trouxe um certo distanciamento entre nós, mas não somente algo físico, mas emocional. E muitas vezes o nosso coração fica triste. A Bíblia fala que a igreja é um corpo, e um corpo ele é bem ajustado, bem alinhado, e quando muitas vezes nós como corpo, um está distante do outro, parece que o corpo não funciona daquela maneira como deveria funcionar, mesmo que temos esse recurso abençoado, que são as redes sociais, que são as lives,
enfim, WhatsApp, muitos outros recursos que Deus colocou para abençoar a igreja do Senhor. Mas mesmo assim, existem pessoas nesse momento de pandemia que estão com os corações frios, machucados. E a palavra do Senhor conta essa história em algo que estava acontecendo em Jerusalém. E o que havia acontecido em Jerusalém? Jesus, ele já havia sido crucificado. Após o terceiro dia, ele já havia ressuscitado, e glória a Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus. E ali a palavra do Senhor conta essa história. Se você ler alguns versículos acima, a partir do versículo 13 desse capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, fala então que esses dois homens, dois discípulos do Senhor Jesus, estavam indo para a sua cidade chamada Emaús, saindo de Jerusalém, depois de ver ali a crucificação do Senhor, a ressurreição do Senhor, e de saber que agora o túmulo estava vazio, porque o nosso Deus Todo-Poderoso ressuscitou o seu Filho no meio dos mortos. E as mulheres foram ali no sepulcro para cuidar do corpo do Senhor, e viu que a pedra já estava ali tirada daquele lugar, e que havia somente os lençóis do Senhor ali, um dos lençóis dobrado, simbolizando em que ele iria voltar para os seus seguidores, voltar para as suas ovelhas, voltar para aqueles que o amavam e que colocaram a sua vida diante do Senhor. E ali naquele momento, eles ficam sabendo de tudo isso, presenciam tudo isso, e a cidade de Jerusalém estava ali, aquela agitação por tudo isso que havia acontecido. Os discípulos do Senhor então correm até o sepulcro, porque recebem a notícia dessas mulheres que havia visto ali o túmulo vazio, e o Senhor falando que é com elas, o anjo do Senhor falando com elas que o nosso Jesus poderoso havia ressuscitado. E ali os discípulos correm até a sepultura do Senhor e realmente comprovam ali que ele ressuscitou. E aquela notícia realmente entrou no coração das pessoas, e eles ficaram ali totalmente alegres e felizes. E a palavra do Senhor fala então que esses dois discípulos voltam para as suas casas, lá em Emaús. De Jerusalém a Emaús é mais ou menos uma distância de 11 quilômetros. E essa caminhada de 11 quilômetros, eles estavam conversando entre eles, falando sobre o que havia acontecido ali em Jerusalém. E ali naquele momento, Jesus de repente aparece ao lado deles e começam a caminhar com eles. E Jesus, ouvindo eles conversarem, Jesus então pergunta para eles: olha, mas o que vocês estão conversando? O que está acontecendo? E esses discípulos falam assim para ele: olha, mas você é um turista por aqui, você não sabe, você é novo aqui na cidade, você chegou hoje aqui na cidade, você não sabe o que está acontecendo? E Jesus então pergunta: não, o que está acontecendo? E esses dois discípulos então começam a narrar tudo aquilo que houve em Jerusalém, da crucificação e da ressurreição do Senhor Jesus. E aí então eles estavam falando sobre isso, mas de uma maneira triste, porque o Senhor Jesus havia sido morto. E aí então o Senhor Jesus começa a falar para eles: olha, mas por que vocês estão assim tristes? Vocês não conhecem o que os profetas já haviam falado do Filho de Deus? Os discípulos reconhecem que Jesus foi um grande profeta, um homem que fez obras e milagres maravilhosas. Mas ali Jesus começa a pegar todos os textos lá do Antigo Testamento para mostrar a eles que o Filho de Deus, o Messias, o Deus conosco, Jesus Cristo, deveria passar todo aquele sofrimento. Mas em meio a tantas notícias que estavam ali em Jerusalém, uns falando algo, outros falando outras coisas, o Senhor Jesus chega com a notícia certa, exata, naquele momento, e começa a descrever o que o Messias deveria passar. E naquele momento então, o Senhor Jesus, ele fala: olha, eu vou ter que ir. E aí os discípulos falam assim para ele: não vai embora, está muito tarde, fica conosco, fique aqui conosco, não vai embora. E aí então o Senhor Jesus fica com eles. O Senhor Jesus entra dentro da casa deles e ali come com eles.
compartilha do pão, e naquele momento, a palavra de Deus fala que quando o Senhor Jesus parte o pão e distribui a eles, naquele momento, diz a palavra do Senhor, que os olhos deles foram abertos, porque os olhos deles estavam como se fossem fechados, não vendo que aquele que estava caminhando com ele ao longo desses 11 quilômetros era o próprio Messias, era o próprio Cristo, era aquele que havia sido crucificado, era aquele que ressuscitou dos mortos, era aquele que apareceu para os seus discípulos, trazendo boas novas, trazendo uma palavra de esperança e provando o que o Senhor Jesus havia falado para os seus discípulos. Olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, morra, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar entre os mortos e viver eternamente, para sempre. Jesus está vivo. E naquele momento os olhos deles então se abrem, no momento do partir do pão. Olha que interessante, enquanto esses dois discípulos estavam caminhando até na sua cidade chamada Emaús, Jesus chega ao lado deles para consolá-los, chega ao lado deles para confortá-los, chega ao lado deles para caminhar com eles. E eu te pergunto, como está o seu coração? E eu te pergunto, como está a sua caminhada? Será que você está caminhando? Será que você está andando durante esses dias meio triste, assim como os discípulos que estavam indo para Emaús, esses dois discípulos? Será que o seu coração também está caminhando? Você está caminhando, mas sem esperança, sem alegria? Meu amado, eu tenho certeza que se você entregar o seu coração para Jesus, Ele também vai estar ao teu lado, caminhando ao teu lado. Nós não podemos nos esquecer, você que já entregou o teu coração para Jesus, nós não podemos nos esquecer da sua promessa, da promessa de Jesus. Ele disse aos seus discípulos quando estavam indo embora, voltando para o céu: olha, eu vou, mas eu vou enviar o meu Consolador, o meu Espírito Santo, e o meu Consolador ficará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Então muitas vezes nós estamos caminhando na nossa vida e achando que estamos sozinhos, estamos trancados em casa. Muitas pessoas estão aí em casa, outras pessoas não podem, mas enfim, mesmo assim se sentem sozinhos. O medo de chegar perto um do outro, o medo às vezes de estar perto ali de algumas pessoas. Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas se sentem sozinhas, sem esperança, caminhando sozinhas na estrada, no seu caminho, na sua vida. Mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E Ele está com você, Ele está com a sua família, Ele está aí no teu coração. Creia nisso. Não esqueça das promessas do Senhor Jesus, dizendo: não temas, eu estou contigo. E o Senhor está conosco, assim como estava com aqueles dois discípulos que estavam tristes, cabisbaixos, comentando um com o outro o que havia acontecido com Jesus, com o guia deles, com o Salvador deles. Mas naquele momento o Senhor estava ali caminhando com eles. E ali o Senhor Jesus conversando com eles, falando da palavra, mostrando o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Messias, que é o nosso amado Emanuel, o Deus conosco, que está aqui dentro do teu coração, dentro do nosso coração. Naquele momento, diz a palavra do Senhor, que eles perceberam que o coração deles estavam sendo aquecidos. Quando o Senhor parte o pão e entrega a eles, os olhos deles se abrem. Eles enxergam quem era aquele que estava partindo o pão. Eles enxergam quem era aquele que entrou dentro da casa deles. Eles enxergam quem era aquele que estava caminhando quando eles estavam tristes.
Eles enxergam quem era aquele que abençoa o pão que estava sobre a mesa deles e compartilha com eles mesmos. Eu quero te perguntar, você sabe quem tem caminhado com você em meio à sua tristeza? Você sabe quem tem entrado dentro da tua casa? Você sabe quem tem partido o pão e multiplicado o pão que está aí na sua mesa? Enquanto muitas mesas no nosso Brasil e nas nações não têm o pão sobre a mesa para compartilhar, para dividir, para alimentar as crianças, para alimentar a família. Você sabe quem tem entrado aí na tua casa e provido o pão sobre a tua mesa? Você sabe quem está te abençoando? Jesus partiu, abençoou, entrou naquela casa, caminhou com aqueles discípulos. Quando eles perceberam tudo isso, eles perceberam que era Jesus. E o interessante, que mesmo antes, sem perceber que era o Senhor Jesus ali com eles, quando o Senhor Jesus disse a eles que ele estava indo embora, que ele ia continuar a sua caminhada, aqueles dois discípulos param e falam assim: Senhor, para onde o Senhor vai? Não, fica aqui, fica conosco, já é tarde, fica conosco. Ah, meu amado, quem experimenta a presença de Jesus, quem experimenta andar com Jesus, não quer andar mais sozinho. Se você não experimentou essa presença, abre o teu coração para Ele. Eu não sei, às vezes, nesse momento de esfriamento, você conhece a Cristo, você já caminhou com Cristo, mas está distante dEle. E eu tenho certeza que essa palavra, o Senhor pode abrir também os seus olhos e perceber que o Senhor está aí com você sim, que o Senhor está caminhando com você no seu caminho sim, que o Senhor ele tem entrado na sua casa sim, tem compartilhado o pão, tem dividido o pão, tem abençoado o pão. E o principal, tem aquecido o seu coração. Peça ao Senhor nessa noite, se você sente frio, desanimado, sem coragem de pegar a santa palavra do Senhor, sem coragem de dobrar os teus joelhos e no teu secreto clamar ao Senhor, porque o Senhor Jesus prometeu que quando nós, lá no nosso secreto, nos ajoelhar e orar e buscar a presença do Senhor, Ele estará nos recompensando, lá no nosso secreto, aonde ninguém vê, onde ninguém sabe, onde é só você e Deus, é ali que o Senhor pode recompensar, realizar o desejo do seu coração. Salmos capítulo 37, versículo 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Esse é o nosso Deus que pode realizar o desejo do seu coração. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, permita o Senhor andar com você. Peça perdão dos seus pecados. E quando pedimos perdão dos nossos pecados e confessamos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e lavar o nosso coração de toda injustiça, de tudo aquilo que fizemos de errado. Ele nos purifica. E aí Ele nos purificando, Ele limpando, aí você vai poder perceber que o Senhor sim nunca te deixou, que o Senhor sim tem entrado na tua casa, tem abençoado o teu pão, tem cuidado da sua vida. E mesmo você às vezes perguntando: mas eu estou desempregado. É esse Deus que quando caminha conosco no caminho de Emaús, Ele também abre as portas. Ele disse isso aos seus discípulos: pedi e dá-se-vos-á,
buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. Então, meu amado, minha amada, não deixe de pedir, não deixe de buscar, não deixe de bater nas portas. Esses dois homens, em meio à tristeza, angústia, se sentindo sozinhos, porque o Senhor Jesus havia sido morto. Nesse momento em que eles estavam se sentindo assim, deprimidos, eles tiveram o coração deles aquecidos pela palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor está aquecendo o seu coração, agradeça a Ele, viva para Ele, coloque Ele dia após dia em primeiro lugar na sua vida, deixa Ele aquecer o seu coração com a sua palavra. Entre no teu secreto para ver o teu coração queimar das palavras do Senhor. Nós não podemos ir em outro lugar a não ser na presença do Senhor, pelas palavras dele, porque é só Ele que tem as palavras de vida eterna, é só Ele que tem as palavras que alimenta, que nos encoraja, que nos perdoa, que nos recebe, que nos abraça e que caminha conosco. Aqueles discípulos tiveram o próprio Cristo dentro da sua casa, porque pediram ao Senhor: não vai embora não, fica conosco. E você nessa noite, aí na sua casa, aonde você está, faça esse pedido ao Senhor: Deus, fique aqui comigo. Senhor, trabalhe no meu coração. Senhor, reina aqui no meu coração. Senhor, dirija o meu coração. Senhor, seja o rei da minha vida, direcionando o meu pensar, o meu falar, o meu agir, os meus passos. Vamos orar, Senhor. Vamos orar, queridos, ao Senhor, pedindo que o Senhor possa aquecer o teu coração, reinar no teu coração, tira a frieza do seu coração, deixa as palavras dele aquecer o seu coração. Vamos orar. Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, queremos, ó Deus, louvar o teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei da nossa vida. Nesse momento que a tua palavra aqueça o coração daqueles que estão se sentindo frios, Pai, é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna, que aquece, que conduz, que direciona. Assim como esses dois discípulos, Senhor, disseram ao Senhor: não vai embora, fique, Senhor, já está tarde, tens aqui o meu coração. Peça ao Senhor que no teu coração Ele, dia após dia, reine, repouse, dirige, acalme, aqueça, reanime, ensine. Oh Deus, trabalhe, Senhor, em cada coração nessa noite, Pai. Fala em cada coração, Deus. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja. Cuida, Senhor, da igreja cristã, da família, Pai. Toma conta do teu servo, pastor Gilmar, sua família, cada membro da igreja, Senhor. Nos reaviva dia após dia. Queremos estar na tua presença, Senhor, porém com o coração aquecidos pelo teu Espírito Santo de Deus. Por isso reina, Senhor, reina, reina, dirige, queima os nossos corações com a tua palavra. Abra os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos e nos faça enxergar que o Senhor está trabalhando sim, que o Senhor está agindo sim, que o Senhor está moldando, quebrando cada coração, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém, Senhor. Vamos terminar cantando: Senhor, reina em mim, sobre o meu pensar, sobre o meu agir.
estrelas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em mim. Tu és para mim tudo que enfim vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Pastor Gilmar, que Deus abençoe a sua vida, teu ministério, a tua família, dia após dia. Um forte abraço e que o Senhor Jesus nos fortaleça e aqueça o nosso coração na nossa caminhada dia após dia. Deus abençoe muito a sua vida.